Voltamos agora com a resposta da interatividade do bloco anterior. Foi perguntado o seguinte: suponha que a firma no curto prazo, se é curto prazo, significa dizer que apenas um dos fatores é variável, enquanto que o outro fator de produção é fixo, e nesse caso o fator variável é o trabalho, né? Para um bem, para a fabricação de um determinado bem, deve apresentar um certo tipo de produto marginal. Então, supondo que esta firma, no curto prazo, apresente e fabrique seu bem utilizando dois fatores, capital e trabalho, e no curto prazo apenas o fator trabalho é variável, enquanto o produto marginal do trabalho estiver abaixo da produtividade média do trabalho, então deve ser verdade que, alternativa A, o produto marginal do trabalho é negativo. Não. Alternativa B, o produto médio do trabalho está caindo. Essa é a alternativa certa. Alternativa C, o produto médio do trabalho é negativo. Está errado. Alternativa D, o produto marginal do trabalho é zero. Também está errado, que só acontece quando o produto total é máximo. E alternativa E, a empresa atinge o produto total máximo para cada combinação especificada de insumos. Também é uma alternativa errada, porque isso não acontece no curto prazo. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B, o produto médio do trabalho está caindo. No bloco anterior, avaliamos a produção no curto prazo. Agora, vamos avaliar como é que é o processo produtivo no longo prazo. No curto prazo, quando apenas uma dos insumos está variando, né, observa-se duas características importantes. Né? Primeiro, que o produto ele é crescente, pelo menos até o estágio 3. Porém, a taxa de crescimento desse produto ela é decrescente do ponto de vista de que o produto ele passa a atingir um ponto de máximo. Agora, se for desejável produzir acima desse ponto de máximo, o que deve acontecer? Bom, para que isso ocorra, o outro insumo que permanecia fixo, ele vai ter que se tornar variável. Então, o que a gente pode observar no gráfico em questão? Apenas e tão somente quando há aumentos relevantes na quantidade utilizada de capital, né, é que talvez possa haver algum tipo de aumento na produção total no longo prazo. Ou então, alternativamente, se houver uma elevação na produtividade do trabalho para uma determinada quantidade de capital fixa, e nesse caso, deve-se observar que outro tipo de insumo deve variar também, que é a questão da tecnologia, ou seja, para que aumente-se a produtividade do trabalhador, ou aumenta-se a sua capacidade técnica, educacional, por exemplo, ou que se proporcione condições tecnológicas para que, pela mesma quantidade de capital, seja possível produzir mais. Então, para que haja aumentos de produção no longo prazo, não necessariamente precisa apenas de variação de capital, né, mas também de inovação tecnológica. Então, no gráfico, a gente pode observar o seguinte: no ponto A, temos um início de processo de rendimentos marginais decrescentes em que você atinge um ponto máximo de produção no curto prazo. Mas o problema é que o desejável seria uma produção a maior do que Q1. E para isso precisaria-se contratar mais trabalhadores. Mais trabalhadores, mas eu quero produzir muito mais que proporcionalmente ao ponto A. Então, eu também tenho que contratar mais quantidades de capital. E se eu desejar, além disso, produzir mais ainda, por exemplo, no ponto Q3, mais necessidade de capital seria necessária para poder atingir esse objetivo. E, portanto, né, apenas com a variação de todos os insumos é que é possível produzir mais com a mesma quantidade de trabalhadores, ou produzir mais, mesmo com o aumento de trabalhadores, porém também com maior quantidade de capital. Isso associado também à questão da inovação tecnológica, que deve ser levada sempre em consideração para elevar o produto total no longo prazo.
Outra questão relacionada à teoria da firma, que também é relevante, é a tomada de decisão de quanto adquirir de unidades de trabalho e de capital. Qual é o consumo eficiente destes insumos para produzir uma determinada quantidade de bens finais. Para isso, vamos ter que lançar mão de uma outra formatação matemática, que é a isoquanta. Na questão da isoquanta, nós vamos ter que desenhar uma curva, né, de tal sorte que, ao longo dessa curva, ela vai descrever combinações de utilização de capital e trabalho para produzir o mesmo nível de produto total necessário. Então, por exemplo, o ponto B, em que o produto total é de 100 unidades, foram necessárias a utilização de 3 unidades de capital e 2 unidades de trabalho. Agora, ao longo dessa curva, pode existir infinitos outros pontos em que vai utilizar mais ou menos unidades de capital e trabalho, porém a quantidade sempre vai ser igual a 100. E para produzir mais unidades, por exemplo, 125, aí deve-se deslocar a isoquanta para a direita, por exemplo, no ponto C, em que utiliza-se talvez a mesma quantidade de capital, 3, entretanto, eu aumento a quantidade de unidades de trabalho de 2 para 3. E, ao longo desta curva Q3, todas as combinações de capital e trabalho são necessariamente para produzir a mesma quantidade de bem final, que é igual a 125. Por outro lado, a curva Q1, ela produz menos unidades de bem final do que a curva Q2. Nesse caso, todos os pontos ao longo da curva Q1 produz a mesma quantidade, que é 50, porém as combinações elas são diversas. Por exemplo, eu posso reduzir a quantidade de capital empregado de 3 para 1 e manter a quantidade total de trabalhadores igual a 3, e eu chego ao ponto D para produzir essa quantidade de 50 de unidades de bem final, porém com redução na quantidade de capital empregada, mantendo constante a quantidade de trabalho. Em suma, no longo prazo, você pode variar tanto quantidades de capital quanto quantidades de trabalho, mas nós temos que observar sempre a questão da lei dos rendimentos decrescentes para saber como que isso vai ser avaliado do ponto de vista da apuração do produto final. Outra importante definição na teoria da firma é a questão de como que você troca unidades de capital por unidades de trabalho. Essa troca, ou como nós normalmente costumamos dizer, quanto que se abre mão de um certo insumo, por exemplo, capital, para aumentar a quantidade de outro insumo, por exemplo, trabalho, nós chamamos isso de taxa marginal de substituição técnica, né? Que representa exatamente a medida que se substitui capital e trabalho. Ou, pela fórmula, né? É o quanto que se varia na quantidade de capital devido a uma variação na quantidade de trabalho. E observe pela fórmula TMST, taxa marginal de substituição técnica, ela é sempre negativa, porque ela denota exatamente a situação de que você está abrindo mão de unidades de capital ou abrindo mão de unidade de trabalho para aumentar a quantidade utilizada do outro insumo, capital ou trabalho. Então, neste exemplo, no gráfico, a gente pode observar o seguinte: todas as vezes que eu reduzo a quantidade de capital, por exemplo, no primeiro ponto, de 5 para 2 unidades, cai 3 unidades, portanto, eu estou aumentando uma unidade de trabalho. A questão é que, toda vez que eu aumento uma unidade de trabalho, as quantidades de capital que vão sendo reduzidas são cada vez menores. Isso denota o seguinte, que existe um limite para a taxa marginal de substituição técnica
que vai ser sempre tendendo a zero quando você aumenta uma das quantidades de insumo, por exemplo, trabalho, mantendo sempre o mesmo nível de produção. Outras avaliações importantes da teoria da firma que devem ser mencionadas é a questão dos rendimentos. E os rendimentos eles podem ser crescentes, constantes ou decrescentes em relação à escala de produção. Por exemplo, rendimentos crescentes de escala denota que a produção cresce mais do que proporcionalmente ao aumento da utilização dos fatores de produção. Então, no painel 1, ou painel A, a função de produção com um fator variável está mostrando que a produção é decrescente à medida que aumenta a quantidade de insumo trabalho, mantendo constante o capital. Isso está mostrando o seguinte, que eu estou aumentando paulatinamente a quantidade de trabalho e a quantidade produzida está aumentando sempre, obedecendo aos rendimentos decrescentes. Por exemplo, vai chegar uma hora que aumentar a quantidade de trabalho não vai aumentar suficientemente tanto a produção, mas ela é sempre crescente. Isso também pode ser representado no mapa de isoquantas, em que eu estou aumentando a quantidade de trabalho e o produto está aumentando de 100 para 250 e depois para 600. Quando essa proporção acontece, nós temos rendimentos crescentes de escala. Em suma, eu estou aumentando a quantidade de insumos e a produção está crescendo mais que proporcionalmente. Isso acontece, de modo geral, no estágio 1 de produção, quando as empresas estão no início do processo produtivo. Rendimentos constantes de escala, acontece o seguinte, a produção cresce na mesma proporção do aumento, da utilização dos fatores de produção. Então, observe no gráfico o painel A. A função de produção com um fator variável, trabalho, ela cresce, mas cresce monotonicamente, constante ao longo do processo produtivo, né? Sempre na mesma taxa. Isso significa dizer que eu estou aumentando a quantidade de insumos utilizados na produção, mas a produção ela está aumentando sempre na mesma taxa. Então, se eu dobrar a quantidade de insumos utilizados, o que vai acontecer? Vai dobrar a produção. Então, no mapa de isoquantas, que é o painel B, observe que a quantidade no primeiro estágio está em 100, eu dobrei o fator de produção, a produção dobrou para 200, do ponto em que a isoquanta Q2 pula para a isoquanta Q3, eu também dobro a quantidade de fatores de produção e também se dobra a quantidade de bem final produzido, de 200 para 400. Quando acontece esse tipo de relação, nós temos retornos constantes de escala. E rendimentos decrescentes de escala. Isso acontece quando a produção cresce menos que proporcionalmente ao aumento da utilização dos fatores de produção. Essa é a questão mais relacionada à lei dos rendimentos decrescentes, como pode ser observado no painel A do gráfico. O painel B, no mapa de isoquantas, a gente vai mostrando o seguinte, que à medida que vai aumentando a quantidade de insumos utilizados, a produção aumenta. Porém, ela vai aumentando sempre a taxas menores, de 100 para 150 e depois 175. E vai chegar um momento em que o aumento na quantidade utilizada de fatores de produção vai fazer com que a produção cesse de aumentar. Vamos agora à interatividade desse bloco. Com base nas afirmações abaixo, classifique-as como verdadeiras ou falsas e, posteriormente, assinale a alternativa correta. Afirmação 1. Uma mudança tecnológica desloca a função de produção para baixo. Afirmação 2. À medida que se move para baixo ao longo de uma isoquanta convexa, a TMST, taxa marginal de substituição técnica, é decrescente. Afirmação 3. Se rendimentos decrescentes de escala estão presentes e se todos os insumos são aumentados em 10%, então o produto total crescerá mais de 10%. Alternativa A. Somente a afirmação 1 é verdadeira. Alternativa B. Somente as afirmações 1 e 2 são verdadeiras. Alternativa C. Todas as afirmações são verdadeiras. Alternativa D.
somente as afirmações 2 e 3 são verdadeiras? Alternativa E, somente a afirmação 2 é verdadeira. Voltamos já com a resposta no próximo bloco.